Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Arthur em mais um vídeo, né? E hoje eu queria trazer um vídeo um pouco diferente diante de todos os vídeos que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu queria trazer uma reflexão especial, né, para o nosso fortalecimento, né? E esse vídeo especificamente eu vou falar em 3 lições que todo concurseiro e atleta precisa aprender com Jesus. É muito importante que o concurseiro e o atleta eles perseverem diante de todas essas dificuldades, né? E não tem ninguém melhor para nos ensinar do que o próprio Jesus. Eu sou cristão e eu acredito que a minha maior inspiração atualmente é Cristo. E é isso que eu quero passar aqui para vocês, né? Diante de tudo que eu venho trazendo e vivendo em minha história, eu preciso passar da melhor forma aqui para vocês, porque aqui é um tipo de canal que eu mostro a minha realidade, a minha vida. Então, diante disso, eu preciso mostrar para vocês aquilo que eu acredito, né? E eu acredito que não tenha ninguém melhor do que o próprio Jesus Cristo para nos ensinar e nos dar lições para que nós possamos aprender com Ele, para sermos pessoas melhores em nossa caminhada, né? Pessoal, a primeira lição que eu queria passar aqui para vocês é perseverança diante das dificuldades. Em João capítulo 16, aqui eu quero abrir a Bíblia para ler e mostrar diante de vocês essas lições. Em João capítulo 16, versículo 33, fala: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo." Diante disso nós podemos tirar uma reflexão importantíssima, em que o fardo que nós iremos carregar nesta terra, Cristo já pagou por ele. Em meio a tantas dificuldades, principalmente nas áreas que eu quero citar aqui, a área de concurso em si, nós nos lidamos com diversos desânimos no decorrer de nossa caminhada. Nós lidamos com reprovações, com cansaço. Depois de um dia inteiro de trabalho, você chegar e ter que estudar, isso não é uma coisa satisfatória. Então é preciso você ter uma perseverança diante dessa dificuldade. Dificuldade esta a qual nós podemos ter uma mente pensando no futuro, que nós vamos vencer, que nós podemos alcançar uma vitória esta a qual, debaixo da graça de Cristo, é a aprovação. E é importante que nós possamos entender isso como algo bom, não algo ruim. A dificuldade e o cansaço, ele não é algo ruim, né? Essa perseverança diante das dificuldades, ela é uma das principais coisas que nós precisamos entender na nossa aprovação. Porque quando nós paramos para olhar nossa caminhada de concursos, os cansaços físicos que nós estamos tendo diante dos nossos estudos, isso já faz parte da nossa trajetória policial. Porque ao você chegar do trabalho e mesmo cansado não desistir e ir estudar, isso é algo que já faz parte dessa trajetória. Essa perseverança que você está tendo. E a palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições, dificuldades, cansaço, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo fala: eu venci, eu tomei sobre si os seus pecados, as suas dificuldades. E isso, quando nós paramos para analisar, aqui eu não quero trazer uma visão de modo que você não vai passar por dificuldade, que você não vai passar por desânimo, que você sempre vai ser feliz, que Cristo vai lhe dar felicidade sempre, não. Isso não é o que eu quero passar. O que eu quero passar é que diante dessas dificuldades, você precisa ter alegria em Cristo. A sua alegria não precisa estar firmada em felicidade a todo momento, mas sim em Cristo. Nós não fazemos a prova sabendo se vamos passar ou não. Nós fazemos a prova com a esperança que nós podemos passar diante daquilo que nós estudamos. Isso também é fé, mas principalmente perseverança.
No mundo do esporte também não é muito distante essa realidade, porque nós temos treinos puxados, derrotas, cansaços físicos igualmente. E diante de tudo isso nós precisamos ter uma perseverança. Então aqui eu quero trazer uma reflexão para vocês, que quando você estiver pensando em desistir diante da dificuldade, do cansaço físico, ou estiver pensando que Cristo não está lhe respondendo, a palavra de Deus fala que Cristo venceu o mundo e tomou as suas dificuldades, tomou o fardo pesado. E nós precisamos entender aqui que o nosso principal fardo nesta vida é o pecado. O pecado que nos fadaria ao inferno, mas Cristo com sua graça nos resgatou. E diante disso nós podemos perceber que a nossa maior dificuldade ela já foi superada por Cristo. E isso é muito importante, porque diante disso nós podemos entender que a nossa dificuldade ela não é tão dificultosa assim. E isso é importante para nós percebermos. Isso é importante para a nossa caminhada de concursos, de treinos, porque quando nós pensarmos que aquilo está difícil, que aquilo está cansativo, nós precisamos ter a esperança em que Cristo já venceu algo muito pior e que nós podemos continuar a nossa trajetória. Eu queria deixar aqui para vocês que quando vocês estiverem em dificuldade, quando vocês estiverem em cansaço, pode ser que vocês nem vençam esse cansaço. Esse cansaço pode ser que demore muito tempo, muitos anos, porque pode ser que você não seja aprovado tão rápido assim. E isso é uma realidade. Mas você não pode desistir diante dessa dificuldade, porque as dificuldades aqui nessa terra, elas serão normais. O Senhor não nos priva de dificuldades, mas Ele nos comove a ser perseverantes na caminhada. Então essa é a primeira lição que eu queria deixar para vocês aqui. A perseverança em meio às dificuldades. Pessoal, a segunda lição que eu queria deixar para vocês aqui é que nós podemos aprender com Jesus para aplicar na nossa vida de concursos e treinos é a disciplina e a constância. Isso é importante porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que Cristo também era disciplinado e constante. Então até nisso nós podemos tirar algo de Cristo. Olha só que lindo. Em Marcos capítulo 1, versículo 35 fala: "E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava." Cristo tinha uma rotina de oração, uma disciplina na sua vida e trajetória aqui na Terra, e com isso nós podemos aprender com ele. Perceba que Cristo aqui nesta Terra também era homem. Então é importante nós entendermos que Cristo, como homem, ele também foi disciplinado e constante na sua caminhada cristã aqui na Terra. Então nós precisamos nos espelhar a Cristo e entender que nós também devemos ser disciplinados e constantes nessa Terra. Aqui fala explicitamente que Cristo se levantou de manhã, muito cedo, ainda escuro, disciplina. Nessa parte nós entendemos disciplina. E foi para um lugar deserto e ali orava. Constância no seu propósito aqui nesta Terra. Na nossa vida concurseira de treinos, não é diferente e nós sabemos disso. Nós precisamos ser constantes e disciplinados naquilo que nós fazemos. Se nós queremos almejar uma aprovação, ou se nós queremos almejar ganhar uma corrida, ou ganhar uma prova de natação, ou ganhar mais músculos na academia, nós precisamos ser pessoas constantes. Você não vai chegar a lugar nenhum, isso é preciso colocar na sua cabeça, que nós não chegaremos a lugar nenhum se nós não tivermos disciplinas e formos constantes naquilo que nós queremos. E Cristo espelhou isso, Cristo nos mostrou isso. Primeiro nós entendemos que nós precisamos ser perseverantes como Cristo. E segundo, nós entendemos que nós precisamos ser disciplinados e constantes. Aqui nós conseguimos enxergar que Cristo, ele foi um espelho, onde nós precisamos olhar para ele e refleti-lo. Nós precisamos refletir essa constância e essa de Cristo aqui na Terra. Essa constância e essa disciplina. Isso é muito importante, né? Porque, voltando ao que eu falei, mesmo diante do cansaço físico, que isso não é nada
diante daquilo que nós temos de tão dificultoso nessa terra, você precisa ser disciplinado e constante, assim como Cristo foi. Isso é muito importante. E diante de tudo isso, essa disciplina, ela precisa ser caminhada. Esse é um contexto para outro vídeo também, onde eu posso trazer como ser disciplinado e constante, que é uma luta. Isso é uma luta constante. Nós, quando estamos cansados, nós precisamos eliminar tudo à nossa volta para tentarmos sermos o máximo disciplinado possível. E aqui eu queria deixar uma frase específica para você guardar em sua mente, que é: vitória é fruto de disciplina e não de sorte. Isso é muito importante para que nós possamos entender a nossa caminhada de concurso e vida de treinos. Pessoal, e a terceira e última lição que eu queria deixar aqui para vocês é uma lição que eu considero uma das mais importantes, acredito ser a mais importante, que é um propósito maior. Nós precisamos nos espelhar em Cristo e ter um propósito maior. Nós sabemos que Cristo aqui na Terra, ele veio com um propósito, com uma missão específica. E Cristo, Jesus, ele não vivia por si. Cristo, ele não viveu por si aqui nessa terra, mas pelo propósito da sua missão. E em João, eu queria deixar o versículo ao qual eu estou falando isso. João capítulo 4, versículo 34, fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Cristo está falando que a comida que ele come, a sede que ele tem é realizar a obra daquele que enviou ele aqui nessa terra, que foi Deus. Cristo veio com uma missão e um propósito maior e ele sabia disso. E trazendo para o nosso contexto de concursos e atletas, nós temos que entender o nosso propósito maior. O nosso propósito maior como policiais aqui é defender e proteger a sociedade. E isso precisa estar claro, né? Eu sei que a vida do concurseiro, ele se inspira muito no valor que ele vai ganhar, e isso é importante. Claro, para a gente cuidar da nossa família, nós precisamos de dinheiro, mas o propósito maior precisa estar muito bem estabelecido na sua vida, que você, como policial, irá proteger a sociedade. Como um atleta, você precisará superar os seus limites, precisará ganhar uma prova especificamente. Por que você treina? Qual é o propósito de você treinar? Ou você treina só por treinar? Se você treina porque você precisa emagrecer, você precisa ser mais saudável, então estabeleça esse propósito especificamente. Eu, quando comecei a treinar, especificamente corrida, natação, era com o propósito do TAF. E eu me apaixonei pela natação, pela corrida, e hoje faço até hoje porque gosto. Mas o meu propósito era para o TAF. O meu propósito como policial é proteger a sociedade, é servir ao país, é servir a sociedade. Você precisa ter isso em mente, isso é muito importante. Aqui fala, Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só que peso isso tem para nós. Se nós temos Cristo como inspiração, se Cristo veio aqui na Terra com um propósito, então por que você não estabeleceu o seu propósito aqui na Terra ainda? O seu propósito na Terra principal, obviamente, é glorificar ao Senhor. Mas como você irá glorificar o Senhor? Você estabelece isso. Aqui no nosso caso é como policial, o atleta, e a partir disso você estabelece o propósito. O seu propósito é servir ao Senhor. Você vai servir ao Senhor como policial. Então, como policial, você precisa servir a sociedade. Estabeleça esse propósito. E servindo a sociedade, o meu propósito estará sendo cumprido, porque eu estarei glorificando ao Senhor, servindo a sociedade. Estabeleça isso, né? Você precisa ter um propósito claro, ou o cansaço irá te derrubar. Isso é muito importante. Eu falo isso aqui até mais perto. Você precisa ter um propósito claro, ou o cansaço irá derrubar você. E aqui eu não estou falando de
Arthur, essa semana eu fiquei um dia sem estudar, infelizmente eu acho que eu vou desistir. Não, eu não quero passar isso. O que eu quero passar aqui para vocês é que diante de 365 dias, se você falhar alguns dias, isso vai ser normal. Mas se você falha todos os dias e sempre dá desculpas, o seu propósito não está claro. Você não está perseverando no Senhor. E você não está sendo disciplinado. E isso é muito importante. Essa é uma reflexão que eu quero deixar aqui para vocês. Essas foram as 3 lições especificamente. Lições essa qual todas baseadas na Bíblia, na palavra. Você precisa ter um propósito, você precisa ser disciplinado e você precisa entender que Cristo, Ele está lhe fortificando todos os dias. A minha oração é que o Senhor possa fortalecer os nossos policiais, fortalecer para que eles possam sempre servir e proteger a sociedade da melhor forma. Eu fico entre olhar para cá, reto para minha cara, ou olhar para a câmera, só que o correto é olhar para a câmera. Peço desculpa. Mas aqui eu entreguei o que eu queria entregar e passar para vocês. Isso é muito importante. Tenham isso em mente, tá bom? Tenham isso em mente. Tenha um propósito claro, seja disciplinado e seja perseverante. Essas foram as 3 lições que eu quero passar. Perseverança em Cristo, disciplina e tenha um propósito claro. O Senhor Jesus teve as 3 e como Ele teve as 3, nós precisamos nos inspirar nele. Isso é muito importante. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, tá? Eu peço que vocês nos ajudem a divulgar, compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Compartilha para aquele seu amigo concurseiro cristão, para aquele amigo concurseiro que não é cristão. Se você não é cristão e está vendo esse vídeo, eu convido você a se espelhar em Jesus, né? E conhecê-lo um pouco mais a cada dia e poder entender que os passos deles aqui na Terra foram dessa maneira, desse modo, né? Peço que vocês curtam o vídeo, comentem e que a gente possa crescer e nos fortalecer cada dia mais e mais no Senhor Jesus Cristo. Valeu, pessoal. Muito obrigado.